Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira abençoada, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 23. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outro um dos profetas. Disse então Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Judas, filho de Jonas, Feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isto, Senhor, isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas sim dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa FM, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, saiba que é uma alegria imensa ter você aqui. Amados irmãos, o evangelho desta quinta vem falar da ligação do homem com Deus. Primeiro, Jesus, olhando para os discípulos, pergunta: o que o povo fala que sou eu? Senhor, uns falam que é Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas, outros João Batista. Então Jesus falou: muito bem, eles falaram isso. E vocês, o que vocês acham quem sou eu? Então Pedro, sendo o discípulo mais velho, tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha só, Pedro disse corretamente: Jesus é o Filho do Deus vivo. Então Jesus elogia Pedro dizendo: muito bem, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue, nem os homens que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Então Jesus deu uma ordem para Pedro nesse momento dizendo: eu te declaro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, a palavra religião significa uma ligação do homem com Deus. Eu necessito da religião, sim, porque é a religião que me leva até Deus. A religião me mostra o caminho para chegar até Deus. E Pedro teve esse papel de ser o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Pedro deu continuidade à Igreja de Cristo, porque o próprio Cristo não é invenção minha, nem dos nossos católicos, mas o próprio Cristo disse: sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligardes no céu será ligado na terra, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, amados irmãos, nós necessitamos da oração e da religião para nos levar até Deus. Muita gente fala assim: não vou na igreja não, sou tão pecador, eu rezo em casa. Reza nada o quanto é bom estar na presença de Deus, ir lá escutar do Padre o sermão, a homilia, receber Jesus Eucarístico. Olha a grandeza. Então Pedro, escutando tudo isso,
disse: Senhor, que não permita isso que te aconteça, porque Jesus tinha falado para eles que o Filho do Homem teria que ser entregue, teria que ser morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Então Pedro disse: não, que não te aconteça isso, Senhor, que isso não te aconteça, que Deus não permita. Jesus olhou para ele e falou: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não vêm de Deus. Olha só, o próprio Pedro, sendo discípulo de Jesus, permitiu que o mal adentrasse o seu coração, dizendo: não precisa, Senhor, que o Senhor morra por nós, não precisa disso. E Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus. Na mesma hora Pedro se calou. Pedro se calou. Amados irmãos, Pedro, como primeiro Papa da Igreja, deu continuidade à Igreja de Cristo. Hoje, neste dia, nesta quinta-feira, peçamos ao Senhor que nos acolha em sua morada. Você que está afastado de Deus, você que está afastado da igreja, retorne. Jesus está de braços abertos, esperando por você. Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus seja do seu coração. Paz e bem, eu volto amanhã sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Você já sabe, não se esqueçam de compartilhar.